E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre como mudar um mau hábito. Então se você está querendo mudar alguma coisa na sua rotina ou na sua vida, com certeza esse vídeo aqui pode te ajudar. E já deixa a sua curtida aqui para o YouTube entender que esse é um conteúdo de qualidade e que é relevante e assim ele divulgar para mais pessoas que precisam mudar os seus hábitos assim como você. E para quem não me conhece, o meu nome é Kelvin Corrêa e esse aqui é o canal Você Mais Foda. E para começar a falar de hábito, primeiro você precisa entender que ele nada mais é do que uma ação ou um comportamento que acontece de forma automática. É quando seu cérebro automatiza algum processo dentro de um contexto específico. É aquele costume de sempre que você entra no seu quarto escuro, você já ir com a mão diretamente aonde fica o interruptor, mesmo sem pensar nisso, mesmo sem olhar, você já sabe exatamente aonde que é aquele lugar e nem precisa pensar ativamente em fazer isso. Simplesmente seu cérebro automatizou esse processo devido a você precisar enxergar. E um hábito é sempre formado em um processo de aprendizado. Ninguém forma um hábito do dia para a noite. Aos poucos o seu cérebro vai entendendo que esse comportamento, essa ação é algo necessário e que te traz algum tipo de recompensa dentro de um contexto específico. E um exemplo muito bom para a gente conseguir ilustrar essa questão de como o hábito ele é formado com o processo de aprendizado seria a gente observar a ação de dirigir. Os motoristas aí não vão me deixar mentir de como era custoso, como era trabalhoso, difícil dirigir no começo. A gente tem que pensar ativamente em basicamente tudo. É os 3 pedais para 2 pés, é trocar a marcha, é dar a seta, é sinalizar, é olhar os outros carros na rua, os pedestres e por aí vai. Parece basicamente impossível dirigir no começo de tanta informação. Na realidade chega até a ser um pouco cansativo quando a gente ainda não está habituado a fazer isso. Porém, com o tempo, essa ação vai se tornando um hábito e acontecendo de forma automática. Então, principalmente a parte mais mecânica, por exemplo, a troca de pés ali nos pedais, a troca de marchas, a seta, isso já fica de forma automática no seu cérebro, já vira um comportamento habitual e você pode realmente se preocupar com o que é importante, que é a questão de observar a rua, né? Ficar atento aos pedestres, à sinalização, os outros carros e por aí vai. Então eu acho que já deu para você entender que os hábitos podem ser tanto bons quanto ruins e que é um processo totalmente natural e muito necessário para o nosso dia a dia. Agora, antes de eu te passar algumas formas de como acabar com um mau hábito, é importante você entender como um hábito funciona depois dele já formado em você. Bom, todo hábito acontece através de um ciclo de 3 acontecimentos. Seria primeiro o estímulo ou gatilho, o segundo ação, comportamento e o terceiro a recompensa. E o gatilho pode ser diversas coisas diferentes, que seu cérebro de alguma maneira associa a alguma recompensa. E geralmente em hábitos ruins, alguma recompensa totalmente imediata. Então esse estímulo pode ser desde um local, um horário do dia, ou até mesmo pessoas que servem como um gatilho para você ter vontade de fazer uma ação para buscar algum tipo de recompensa. E isso é o que a Coca-Cola e empresas de cervejas ativam em você quando no comercial colocam aquele barulhinho gostoso, né, de uma lata abrindo assim. Eles simplesmente estão disparando um gatilho de um som que você já sabe do que se trata e já consegue associar aquela recompensa de tomar uma cerveja gelada ou um refrigerante geladinho. E esse é um dos motivos pelo qual é tão difícil largar o vício do cigarro, porque basicamente tudo acaba funcionando como gatilho nesse caso. Então, acabou o seu almoço, funciona como gatilho. Você foi na varanda da sua casa, é gatilho. Você encontra aquele seu amigo que também fuma, é gatilho. Alguém passa na rua fumando, você sente o cheiro, é gatilho. Realmente é muito complicado largar o vício do cigarro devido a essa quantidade infinita de gatilhos que você tem para isso. Então, a segunda parte do ciclo do hábito é a ação, que nada mais é do que o esforço que fica entre o gatilho e a recompensa. Então, nesse caso aí do exemplo da bebida, nada mais é do que você levantar do seu sofá depois de ter visto o comercial, abrir a sua geladeira, pegar a lata e começar a tomar. E quando a gente fala da última etapa, que seria a recompensa, a gente não está falando só sobre prazer. Na verdade, pode ser qualquer tipo de recompensa, às vezes que resolva um problema para você ou que evite algum tipo de dor ou sofrimento. E entendendo tudo isso, como que um hábito funciona, como que é essa questão do ciclo dele,
com certeza você já começa a pensar ali em algumas maneiras, algumas estratégias para você largar esse hábito que você tanto quer. Mas de qualquer maneira, eu separei aqui algumas estratégias dentro de cada uma das etapas que com certeza pode te ajudar. Começando com as estratégias relacionadas à primeira etapa do gatilho e estímulo, o que você pode fazer é evitar todos esses gatilhos através da regulação do ambiente. Isso seria basicamente você identificar todos esses estímulos, todos esses gatilhos que te levam a realizar esse mau hábito e evitar de ficar se expondo a isso com frequência. Então, por exemplo, se você quer mudar o hábito de ficar mexendo no celular o tempo todo, que às vezes te atrapalha no seu trabalho ou nos seus estudos, você pode simplesmente desativar todas as notificações. Então, tirar o LED que fica piscando ali quando chega alguma coisa, tirar a vibração e o som do celular. Assim você acaba evitando todos esses estímulos que te dão aquela vontade de ir lá verificar se chegou alguma coisa engraçada, se tem uma mensagem importante ou alguma coisa assim. Ainda na parte dos estímulos, o que a gente pode fazer é alterar a ação diante do mesmo gatilho. Geralmente esse comportamento ele acontece de forma automática, porém quando a gente começa a observar, quando a gente começa a dar atenção para isso, a gente consegue alterar de forma consciente a ação que a gente vai ter depois desse estímulo. Então o que você pode fazer, por exemplo, depois da janta, sempre é o gatilho para você ir comer doce, comer uma sobremesa e você não quer mais isso. Você pode colocar um outro hábito, uma outra coisa que você gosta bastante a partir desse mesmo gatilho. Então, sei lá, ir brincar com seu filho, ir jogar um jogo que você gosta, ir assistir uma série, alguma coisa assim. Dessa maneira você acaba trocando o que vem depois daquele estímulo. Então, aos poucos, o seu cérebro ele vai se acostumando que, na realidade, aquele estímulo ele não é para aquela tarefa antiga, e sim para essa nova que você determinou. E nesse caso, como eu estou falando sobre colocar uma coisa nova no lugar daquela antiga, você precisa parar e pensar um pouco como que isso se aplica a você e montar uma estratégia legal. E o que nós podemos fazer para frear o nosso hábito nessa segunda etapa, que seria a ação? A maneira mais eficaz de fazer isso é simplesmente você dificultar ao máximo, colocar ali obstáculos, tornar muito difícil com que você execute esse comportamento que você não quer mais. Se o seu problema, por exemplo, é doce ou cigarro, o que você pode fazer é não comprar, não ter na sua casa. Assim você acaba dificultando de você conseguir executar esse comportamento e também faz com que você saia do automático, dando tempo, às vezes, de você pensar, de você lembrar que você está parando com isso e não agir de forma impulsiva. E o que a gente pode fazer em relação à última parte do hábito, que seria a recompensa, é a gente racionalizar com frequência o porquê que a gente quer parar com isso e quais são os benefícios que a gente vai ter de realmente cumprir isso que a gente escolheu. Assim como formar o hábito foi um aprendizado, deixar ele de lado também será. E quanto mais a gente fixar no nosso cérebro, mais a gente racionalizar de forma consciente, pensando ali em todos os benefícios, mais fácil fica para o seu cérebro aos poucos ir mudando o significado dessa recompensa e deixando de lado, não atrelando mais aquele estímulo inicial. Então anota todas as conclusões, todos os benefícios que você sabe que essa mudança vai te trazer, e também é muito importante que propositalmente você observe todos aqueles resultados que aos poucos vão vindo com essa mudança de hábito. Outra coisa que você pode fazer, principalmente em hábitos viciantes como o de fumar, é incluir outro hábito, outra tarefa que também seja altamente recompensadora para você. O seu cérebro ele vai buscar uma recompensa de uma forma ou de outra, mas cabe a você direcionar essa sua vontade de conseguir, de ter alguma recompensa para a área certa da sua vida. Melhor ainda seria se aquele seu hábito antigo, ruim, atrapalhasse esse seu hábito novo que está sendo prazeroso para você. Então, seguindo no exemplo das pessoas que querem parar de fumar, ela poderia incluir a corrida na sua vida. Você até consegue ter esses dois hábitos ao mesmo tempo, porém com o tempo, com a sua evolução, vai chegar um momento que o cigarro vai começar a atrapalhar você de evoluir na corrida. Então uma estratégia até interessante nesse caso seria você se inscrever em uma prova, talvez uma meia maratona, porque aí o seu foco vai ser de realmente conseguir concluir essa prova que você já se inscreveu, já pagou, já está envolvido no processo, o que vai fazer aos poucos o seu cérebro ir entendendo
que o cigarro, que esse outro hábito ruim, está atrapalhando essa outra coisa tão prazerosa para você. E se você for até um pouco mais radical nessa questão da mudança de hábito, o que você pode fazer é incluir uma punição toda vez que você executar esse hábito ruim que você quer mudar. Isso seria aquela brincadeira que a gente costuma fazer com as crianças de toda vez que falar um palavrão tem que colocar uma moeda no cofrinho. Basicamente, o seu cérebro com o tempo vai entender que falar palavrão significa perder dinheiro nesse caso e automaticamente vai enfraquecendo esse hábito. E uma dica extra aqui, uma consideração final que eu posso deixar para vocês é durante esse processo ir com calma, não precisa se cobrar tanto, porque assim como demorou um tempo para formar esse hábito, você também vai ter o seu tempo para se desfazer dele. E 2 exemplos interessantes que mostram como isso é verdade, como um hábito às vezes ele se fixa tão forte na sua cabeça que mesmo você estando decidido, você vai cometer um erro às vezes, é a gente lembrar de quando acaba a energia na nossa casa e quando a gente está sem bateria no celular. Mesmo sabendo que se você mexer no interruptor, a luz não vai ligar, de tempos em tempos a gente acaba indo lá e tentando fazer com que acenda, sendo que a luz nem voltou. E no caso do celular é a mesma coisa. A gente sabe que a gente está sem bateria, que não está chegando nada, mas toda hora a gente acaba tirando do bolso, tentando mexer para ver se tem alguma notificação nova ali. Então fica tranquilo, vai aplicando as estratégias, que aos poucos vai ficando mais fácil de lidar com isso. E para o vídeo de hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E se você se interessa por finanças, desenvolvimento pessoal e empreendedorismo, já se inscreve aqui no canal que eu vou estar trazendo bastante vídeo sobre esses temas. Então um abraço e bons hábitos para vocês.